Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, se possível, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Antes de terminar este segundo capítulo, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo falando sobre este aspecto muito importante que é o relacionamento conjugal, como é mostrado aqui no segundo capítulo da Bíblia. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 2 e vamos estudar essa relação sagrada que Deus instituiu. Mas antes, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra e por tudo o que ela ensina. Não a compreendemos completamente, mas nós te agradecemos por nos dares o Espírito Santo para nos ensinar. Pedimos que tu atues em nossos corações hoje, Senhor. Se alguém está ouvindo o programa e ainda não experimentou o novo nascimento, que este possa ser o dia da sua salvação. E aqueles que te conhecem, Pai, pedimos que este seja um tempo de edificação. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Mateus, capítulo 19, versículo 6, Jesus fez uma declaração sobre o casamento. Ele disse: "O que Deus uniu, o homem não separe." Vamos olhar por um momento para este aspecto do relacionamento conjugal. Alguém disse uma vez que os casamentos são feitos no céu. Uma vez um pastor me disse isso e eu perguntei se ele poderia me dar uma explicação. Ele respondeu: "Alguns casamentos foram feitos no céu, outros não." Quando lhe pedi para explicar a diferença, ele disse: "Um casamento que não é consumado no céu não é um casamento." Então ele disse: "Um casamento entre dois incrédulos, ou quando um é crente e o outro não é consumado no céu." Eu não concordo com esse raciocínio, porque ele não tem base bíblica para dizer. O casamento foi instituído por Deus na terra e não tem nada a ver com o céu. Ele foi instituído no período da inocência, antes de o pecado entrar no mundo, antes da queda. Depois da ressurreição do corpo, no mundo por vir, ninguém se casará, como diz Lucas 20:35. Agora, eu tenho certeza que vou reconhecer minha esposa no céu e ela a mim, mas a relação matrimonial, a instituição do casamento não terá validade no céu. O casamento não é uma instituição cristã, amigo. O casamento deve ser honrado por Deus em todo lugar. Ele não tem nada a ver com o céu. É uma relação na instituição que se limita apenas à terra. É muito importante ver a base bíblica para o casamento. Vemos a origem da mulher no capítulo 2, versículo 23. "E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada." A origem da mulher e a sua semelhança com o homem são claramente expressas aqui. Como a mulher foi tirada do homem, ela deve estar sujeita a ele, mas ela não é inferior a ele. Eu nunca olho para minha esposa como se ela fosse menos do que eu. Ela não é inferior a mim. Deus nunca quis que pensássemos assim. Só porque Eva saiu de Adão, isso não significa que ela foi criada para ser inferior a Adão. Significa que Adão seria o líder sobre Eva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre a hierarquia estabelecida por Deus. 1 Coríntios 11, versículo 3, lemos: "Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo." Deus colocou o homem acima da mulher da mesma forma que colocou Cristo acima do homem. Agora, o que Cristo faz pela sua igreja? A trata mal? Bate nela? Não. Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela. Nos versículos 8 e 9 lemos: "Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem." Veja, o homem precisa se conscientizar de que vem de uma mulher, pois os descendentes de Adão nasceram de uma mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 12. Se não fosse por uma mulher, nem você nem eu estaríamos aqui agora. Portanto, as mulheres desempenham um papel importante no relacionamento conjugal. Agora, qual era o propósito do casamento?
Bem, uma razão pela qual Deus criou o homem e a mulher e os juntou como marido e mulher é para que sejam pais. Quando Deus terminou a sua criação, a primeira coisa que disse para o homem e para a mulher foi: frutificai-vos e multiplicai-vos. Vimos isso no capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus disse isso para Adão e Eva antes de o pecado entrar no mundo. O sexo em si não é pecaminoso. O sexo é a maneira que Deus escolheu para garantir a continuidade da raça humana. Todo crente deve ter a visão bíblica do casamento, considerando os filhos como o resultado desejado da união matrimonial. No Salmo 127, começando com o versículo 3, lemos: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Veja, amigo, Deus considera os filhos como bênção. No Antigo Testamento, quando uma mulher não tinha filhos, ela era vista como alguém que não tinha o favor de Deus. Este foi por muito tempo o caso de Abraão, Isaque, Jacó, Manoá e muitos outros. Quando Deus disse a Adão e Eva: sede fecundos e multiplicai-vos, estava dando um mandamento. Não era uma opção, era um mandamento. Se Adão e Eva desobedecessem a Deus, a raça humana seria extinta. O desejo de ser mãe está no coração de toda mulher normal. Esse desejo foi colocado ali por Deus. O casamento é para a companhia, para o prazer e para ter filhos. Isso é muito importante. Agora eu quero que você veja comigo, neste 2º capítulo de Gênesis, algo sobre a indissolubilidade do casamento conjugal. Creio que a Bíblia é clara ao ensinar que o casamento é permanente. Jamais lemos um versículo na Bíblia em que Deus aprova o divórcio. Eu vou repetir isso. Eu nunca encontrei um versículo na Bíblia onde Deus aprovasse o divórcio. A ideia do divórcio é contrária ao plano do casamento, conforme estabelecido por Deus. Desde o início, Deus fez um homem para uma mulher e nada mais. Amigo, o casamento é para toda a vida. O divórcio é uma coisa muito séria. Todo crente que deseja a vontade de Deus para a sua vida deve estar ciente a respeito disso, deste princípio. Deixo isso bem claro. Quando aconselho noivos antes do casamento, que toda pessoa que quer se casar deve aceitar o que Deus diz sobre a indissolubilidade do casamento, senão melhor é não casar. A pessoa que faz um voto solene até que a morte nos separe e contempla a possibilidade de divórcio é mentirosa e hipócrita. Lembre-se, Deus mantém o contrato do casamento. Creio que isso é o que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus nunca discordou com o que o Pai disse sobre a indissolubilidade do casamento. Por exemplo, em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, e em Marcos 10, versículos 6 a 9, o Senhor Jesus disse: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, ou Marcos 10, de 6 a 9, observe que ela diz: o que Deus ajuntou e não a quem Deus ajuntou. A ênfase está na instituição do casamento e não nas pessoas. A regra da validade do casamento vale para todos. O casamento é uma instituição civil, ou seja, as regras se aplicam a toda a civilização. Devemos fazer o que a Bíblia diz e obedecer à palavra de Deus. Quando Moisés escreveu: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne, Deus sabia que a posteridade de Adão seria pecadora. Deus já o sabia. Deus é o autor da lei civil e da lei moral, bem como da lei espiritual. O casamento muda a relação entre um homem com os seus pais. O homem deve se apegar à sua mulher para sempre. Não até que ele conheça uma jovem que ele acha interessante, que o faça se sentir importante e deixe a sua mulher para ficar com ela. Não é isso. Isso é pecado e é errado. Se você quer um casamento feliz, permaneça nas regras divinas e esqueça o divórcio. E cuidado com qualquer ensinamento de pessoas dentro e fora da igreja que falam de uma base bíblica para apoiar o divórcio. Estas bases são tiradas fora do contexto, pois em todo o contexto de Mateus 5 e Mateus 19, o nosso Senhor está ensinando a indissolubilidade do casamento.
Leia o 2º capítulo de Malaquias, versículos 11 a 16. Creio que o profeta Malaquias estava convencido de que Deus não ouvia as orações do seu povo por causa dos muitos divórcios em Israel naquela época. Eu creio que isso é o que Malaquias tinha em mente. Vamos ler esses versículos no 2º capítulo de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, começando com o versículo 11. Vamos ler. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Isso aqui se refere a uma mulher de outra religião. Seguindo. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Deus odeia o divórcio. Isso é o que ele diz. Vamos aceitar o que a Bíblia diz, amigo? Sei que eu estou falando a algumas pessoas cujos casamentos foram desfeitos. Não há nada que eles possam fazer, além de buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Creio que a pergunta não é se você pode se casar novamente, agora que você está divorciado. Eu não creio que você deveria perguntar isso. Sua pergunta deveria ser, o que Deus quer fazer com a minha vida, agora que meu casamento acabou? Peça a Deus alguma coisa para fazer. Dedique a sua vida a Deus. Deus tem algo para você fazer, algo que realmente vai valer a pena. Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12 diz, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Isso está bem claro, tanto no Evangelho de Marcos como em Lucas, e não há exceções. Aqui encontramos a palavra adultério. A mensagem é clara. O divórcio é condenado na Bíblia. Há outra passagem que eu gostaria de compartilhar com você em relação a esse assunto. Ela está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Pelo que vemos em 1 Coríntios 7, no versículo 12, Paulo estava falando sobre o casamento entre um crente e um descrente. Não que havia julgo desigual ao se casarem, mas provavelmente um dos dois aceitou a Cristo depois do casamento e o outro não. Algo assim não é incomum. Eu vi vários casos desse tipo em meus anos de ministério. Conheço casais que não eram crentes e quando um dos dois se converteu, desencadeou uma luta. O incrédulo não admitia que seu cônjuge se interessasse pelas coisas de Deus e da Bíblia. Isso é muito comum. Bem, nesses casos, o crente não deve se opor se o descrente quer partir. Será que há uma contradição no contexto desta passagem em 1 Coríntios 7? Claro que não. O erro não está na Escritura, mas em nós que interpretamos as Escrituras. Agora, olhe para 1 Coríntios 7, versículo 15. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Isto ensina a divorciar-se e casar-se novamente? Algumas pessoas dizem que sim, mas será que é assim mesmo? Eu creio que não. Este versículo simplesmente está dizendo que se o descrente se separa do crente, não está mais sob a obrigação do outro. Em outras palavras, não há mais a responsabilidade em relação à servidão. Veja, 1 Coríntios 7, versículo 27. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre da mulher? Não busque mulher. Aqui a palavra ligado é a palavra grega que se refere ao relacionamento conjugal. É o termo usado por Paulo. Ele usa a mesma palavra quando fala sobre a indissolubilidade do casamento em Romanos 7:2.
Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. É claro que Paulo não está permitindo o divórcio para casar-se novamente. Aqueles que ensinam tais coisas estão errados. A verdade a respeito de um tema não pode ser tirada exclusivamente de uma passagem isolada, mas deve-se levar em conta, em consideração, a revelação de outros versículos que falam da mesma coisa, da mesma verdade. Se somente tivéssemos Mateus 5, versículos 31 e 32 e Mateus 19, versículo 11, aqueles que são a favor do divórcio e do novo casamento teriam algum fundamento em que se apoiar. Mas quando todas as passagens do Novo Testamento que falam sobre casamento e divórcio são consideradas, a revelação total vai mostrar que o casamento de pessoas divorciadas, por qualquer motivo que seja, não é endossado por Deus, pelo contrário, é adultério diante dos olhos de Deus. Este é um ensinamento importante da Escritura. Muitas vezes queremos ver de outra maneira, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Eu estou falando sobre isso hoje porque estamos terminando o capítulo 2 de Gênesis. Antes de concluir com outro comentário, deixe-me repetir que este versículo não tem nada a ver com a relação conjugal. Não quero começar o capítulo 3 sem antes olhar para o versículo 25. E ambos andavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Este versículo é muito importante. Eles não tinham vergonha de sua nudez, o que não é o caso hoje em dia. As pessoas que expõem o seu corpo hoje podem estar controladas pelo sexo, mas naqueles dias, antes da queda, antes de Adão e Eva pecarem, não havia vergonha associada à nudez. Agora, quando chegamos ao capítulo 3, vamos ver que eles estavam muito envergonhados. O capítulo 3, versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja, depois que eles pecaram, eles ficaram com vergonha de sua nudez. Mas antes da queda não havia pecado, portanto não havia nenhuma vergonha associada à nudez. Era algo totalmente normal. Não use Gênesis 2:25 como base para se apoiar no nudismo. Aqueles que andam em campos de nudismo não têm base bíblica. Gênesis 2:25 fala da condição do homem antes da queda, antes de o pecado entrar no mundo. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que até então não tinham vergonha. Mas tudo muda quando chegamos ao capítulo 3. Haverá uma queda trágica, uma queda horrível, e é isso que vamos ver no nosso próximo programa. O nosso tempo por hoje acabou. Quero agradecê-lo por ouvir o nosso programa. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por sua companhia. E se você que está nos ouvindo hoje ainda não nasceu de novo, confie no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e você será salvo. Se você é um filho de Deus, continue servindo ao Senhor. Se você está entre aqueles cujo casamento terminou em divórcio, ore a Deus para ver qual é a sua vontade para a sua vida. Peça a Deus para ajudá-lo a ser um cristão melhor. Muito bem, se Deus quiser, vamos continuar o nosso estudo em Gênesis no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.